Saudações internautas, sejam bem-vindos ao tutorial de Java JPA. Hoje vamos falar de @transactional e as suas armadilhas. E no fim deste vídeo você vai poder falar para os seus amigos: olha, não saia anotando por aí com @transactional sem entender as armadilhas. Quando você sair da marginal, é melhor estacionar antes do segundo semáforo. Tem mais vaga por ali. E também não saia anotando com @transactional sem entender as armadilhas. E aqui está a agenda para hoje. Nós vamos dar o git checkout da branch parte 14. Em seguida, demonstrar como @transactional funciona com fetchType lazy. Depois, demonstrar como @transactional pode dar rollback quando temos exceções. E aqui, a nossa primeira armadilha. Nós vamos mostrar como @transactional funciona quando alteramos entidades. E, finalmente, outra armadilha, como @transactional funciona, e na verdade não funciona, em métodos privados. Então vamos para a primeira etapa, git checkout parte 14. Neste vídeo nós queremos trabalhar na branch chamada parte 14. Se eu listar as branches que temos agora, é essa branch que queremos. Então vamos dar o git checkout parte 14. Pronto, é só isso que precisamos fazer. Voltando lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Vamos para a próxima, fetchType lazy. Hoje vamos fazer diferente. Tem muito conteúdo para o vídeo de hoje, então ao invés de eu codificar linha por linha, eu já tenho os exemplos aqui pronto e eu vou navegar e explicar o que esses exemplos estão fazendo. Tudo bem? Então, criamos aqui duas classes. Tem uma classe chamada tutorial 14 test e outra classe chamada tutorial 14 transaction. Mas voltando aqui para o teste. Vamos começar pelo fetchType lazy. Se eu expandir por aqui, neste teste nós queremos criar uma pessoa, salvar aquela pessoa no repositório e depois contar quantos itens a pessoa tem. Esse fetchType lazy, nós abordamos no vídeo anterior. Então, se você quiser mais detalhes, volta lá no vídeo anterior. Por agora, é só um recap bem rapidinho por aqui. Então, vamos lá. Criar uma pessoa, salvar aquela pessoa no repositório. E aqui temos a outra classe que eu acabei de criar aqui, chamada tutorial 14 transactional, que vai contar o número de itens que a pessoa tem. Essa pessoa a gente acabou de salvar sem nenhum item, então eu espero que o resultado seja 0. Vamos entrar neste método aqui e ver o que ele faz. Ele vai fazer o seguinte: o pessoa repository vai dar um find by ID e pegar os itens daquela pessoa, né? E pedir qual o tamanho daquela coleção, porque o get itens é uma coleção. Se a coleção estiver vazia, que é o nosso caso, vai retornar 0. Tudo bem, vamos rodar os testes. O nosso teste falhou com Lazy Initialization Exception. Olhando os detalhes da exceção, está dizendo que nós estamos tentando acessar os itens da pessoa, contudo nós não temos uma seção. Vamos observar aqui na classe tutorial 14 transactional, a exceção ocorreu nessa linha. E é exatamente o que a exceção está tentando nos dizer, que estamos querendo acessar a entidade pessoa, a coleção chamada itens, contudo nós não temos uma seção. Se observarmos a entidade pessoa, aqui nos itens está anotado com one-to-many, e por padrão, one-to-many tem fetchType lazy, e é por isso que não está funcionando. Para funcionar, nós precisamos anotar este método com @transactional. Agora vamos rodar os testes novamente. Tá aí, o teste passou, maravilha, e é isso mesmo que nós queremos fazer. Quando nós estamos utilizando a fetchType lazy, nós precisamos anotar com @transactional, onde precisamos acessar as associações. Se quiser mais detalhes, volta no vídeo anterior, no parte 13, para saber direitinho, para saber em mais detalhes. Por agora, vamos voltar lá para a agenda. Esta etapa está concluída. Agora vamos falar de rollback quando temos exceções.
Eu criei um teste chamado rollback quando temos exceção. Dentro deste teste, nós temos um try-catch. Dentro do try, nós temos um método chamado salvar categoria e item. E este método tenta fazer o seguinte. Nós passamos duas strings, uma chamada nome da categoria e outra chamada nome do item. E observe que o nome do item está null. Vamos dar uma olhada neste método. Este método pega o nome da categoria, aqui o nome da categoria, cria uma nova entidade chamada nova entidade categoria e salva aquela categoria. Em seguida, nós pegamos o nome do item, criamos uma nova entidade item com aquele nome e salvamos aquele item. Ou seja, nós criamos uma categoria e um item em um método só. Contudo, o item está anotado no nome do item está anotado com nullable false. Ou seja, voltando aqui para o teste, em conclusão, esta operação vai falhar. Vamos ter uma exceção. Nós vamos capturar aquela exceção aqui no teste, fingir que nada aconteceu e continuar. Em seguida, nós vamos no banco de dados e buscar aquela categoria, a categoria brinquedo. Ora, o que nós queremos é que essa categoria não existe. Então, aqui nós fazemos a exceção para verificar que a categoria não existe. Não queremos que exista porque o item falhou. E quando temos uma exceção nesse método, nós queremos desfazer tudo que aconteceu no banco de dados. Essa é a nossa intenção. Nós queremos dar um rollback. Nós vamos dar um rollback no categoria. Vamos rodar os testes. E o teste falhou como eu esperava. Falhou porque aqui na linha 45, bem aqui, a categoria existia. Ou seja, o rollback não ocorreu. E não ocorreu porque este método ainda não está anotado com addTransactional. Se anotarmos este método com addTransactional, todas as operações que foram realizadas no banco de dados vão ser desfeitas com rollback. Ou seja, vamos rodar o teste novo e eu espero que passe. Maravilha, o teste passou. Vamos voltar lá para a agenda. Rollback quando temos exceção. Vamos para a próxima. A nossa primeira armadilha. Alterar entidades. De volta aqui no tutorial 14 teste, nós temos um teste chamado armadilha, atualizar entidades. Dentro deste teste, nós vamos criar um item com um nome. E aí, você já brincou de Aquaplay? Para quem não sabe, Aquaplay é este brinquedo aqui, muito legal. Brinquei muito com este daqui. Bom, mas voltando para o nosso teste. Em seguida, vamos salvar este item no repositório. E agora, nós vamos criar um outro método chamado alterar. Vamos dar uma olhadinha neste método alterar. A única coisa que vamos fazer é buscar aquele item no repositório pelo ID. Dá uma melhorada aqui. E em seguida nós vamos alterar o nome para alterado. Então passou de Aquaplay para alterado. Voltando aqui no teste. E aqui em seguida no teste nós vamos buscar o item por ID de novo. E eu quero que o item seja alterado. Mas você deve estar pensando, peraí, não faz sentido. Se nós observarmos o método alterar, nós damos um set na entidade, mas contudo, nós não salvamos. Observe que item repository não tem nem save. Ou seja, não faz sentido. Este método não faz sentido. Este método não faz absolutamente nada. Contudo, aqui no nosso teste, nós queremos que o método seja alterado, que o nome do item seja alterado. Bom, não faz sentido. E eu vou rodar os testes e você vai ver que não faz sentido algum.
vai falhar. Ótimo, o teste falhou. Se nós viermos aqui nessa classe, no método alterar, e nós agora utilizarmos o item repository save, se nós salvarmos este item, agora o teste vai passar. Tudo bem, a gente achou o item e alterou e salvou aquela alteração. Beleza? E aí, o teste passou. Mas olha só que interessante. Que intrigante. Se eu remover este método e anotar com @transactional, o teste vai passar. E, para sua surpresa, pelo menos para minha surpresa, quando eu caí nessa armadilha pela primeira vez, eu olho para o método e falo, mas não, em nenhum lugar neste método nós estamos salvando aquele item. Nós alteramos, né? Alteramos em memória. Contudo, nós não pedimos para o repository, né? Nós não pedimos para o Entity Manager que está aqui dentro do repository para salvar aquele item. Mas não importa. É assim mesmo que funciona. E essa armadilha é violenta. Neste caso, neste exemplo aqui bem isolado, parece bobo. Não vai fazer diferença nenhuma. Tanto faz, né? Contudo, quando nós temos outros exemplos mais sofisticados em produção, é muito comum alterar as entidades, dar alguma alteração aqui, trabalhar com a entidade, mas você não quer salvar aquela entidade no banco de dados, você só quer trabalhar com outros valores que estão sendo manipulados em memória só para a sua lógica de negócios, só para o método que você está trabalhando. Então, essa aqui é a maior armadilha que tem. E é por isso que eu sempre digo, quando você está anotando com @transactional, toma muito cuidado no que você está fazendo. No método, você vai ter que ser mais... vai ter que observar o que você está fazendo nas entidades, porque mesmo que você não salve aquela entidade, como este método não teve nenhuma exceção, vai dar commit no banco de dados. E é aí que salva as entidades. Então, você não precisa salvar explicitamente com o repository. O commit vai acabar salvando elas. Tudo bem? E, por favor, não caia nessa armadilha, porque eu caí várias vezes e já vi outras pessoas caindo várias vezes. Mas agora você sabe. Então, vamos voltar lá para a agenda. Armadilha alterar entidades. Vamos para a próxima. Armadilha método privado. Aqui na classe tutorial 14 teste, nós temos um outro teste chamado armadilha método privado. E neste teste nós queremos fazer uma cópia do rollback. Contudo, ao invés de utilizar este método salvar categoria e item, vamos utilizar salvar categoria e item com método privado. E tem o mesmo princípio. Nós queremos passar brinquedo, que é o nome da categoria, e passar um null como o nome do item. E nós queremos que a categoria, né, não exista, porque vai dar um exception aqui. Então nós queremos que o rollback aconteça. Contudo, se observarmos este método, a única coisa que faz neste método é invocar um outro método, e este método é private. Tá? Ou seja, do método público aqui, nós invocamos um método private. Este método private é uma cópia, vai ser uma cópia do salvar categoria e item. Epa, peraí, tá muito confuso, um chama o outro, que chama o outro, mas é assim, em produção você vai ter essa sequência de métodos.
Mas vamos voltar aqui e recapitular. Bom, nós temos a armadilha método privado, que é a mesma coisa do rollback. Contudo, a diferença é que neste método, ele invoca um outro método que é privado. Tudo bem? E aqui nesse método, faz a mesma coisa do método que é invocado no rollback. Ou seja, tem que funcionar igual, né? Se eu rodar os testes aqui, falhou. Mas a única diferença que temos são esses métodos privados. Bom, peraí, não é a única. Tem um errinho aqui que eu fiz de propósito. Bom, o salvar categoria, este método privado aqui, né? Primeira coisa é que nós esquecemos de anotar com a transaction. Né? Vamos lá, colocar aqui a transaction. Agora vai funcionar. Vamos rodar o teste de novo. Não funcionou? Pegadinha do malandro. O que é que aconteceu por aqui? Vamos voltar lá para este método. Este método, por ser privado, o addTransaction não funciona. Só funciona em métodos públicos que são gerenciados pelo Spring. O que nós temos que fazer na realidade é mover este método aqui para o método público, que aí a transação vai propagar para este método. Então vamos rodar o teste novamente. Maravilha, o teste passou. Tá aí, recapitulando. O addTransaction não funciona em métodos privados. Nós temos que utilizar as anotações em métodos públicos que podem ser propagados para métodos privados. E eu faço até um pedido para você buscar saber sobre propagação de transação, porque eu não vou explicar nesse vídeo, vai ficar muito longo, mas nessa anotação também aceita métodos de propagação, tudo bem? E você dá uma procura saber como elas funcionam. Bom, eu sei que teve muito vai e vem nessa última armadilha, mas é de propósito, é para mostrar que em produção esses erros são muito ilusivos, são muito difíceis de perceber. Eles acontecem, você tem um erro, não tem exceção alguma, só que o sistema não comporta de uma maneira óbvia, não comporta de uma maneira que, olhando o código, se esperaria. Tudo bem? Mas agora você já sabe e não vai cair nessas armadilhas. Então, vejo você no próximo vídeo.